Beleza, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de escoamentos potenciais em duas dimensões, tá? Deixa eu fazer essa divisão aqui mais ou menos assim. Hoje a gente vai falar de um assunto... Eita, bugou aqui. De um assunto importantíssimo que simplesmente são os dipolos, que é o dipolo potencial, né? Dipolo potencial. Ou o 2D doublet. Doublet. Beleza. Vamos começar aqui então. O dipolo nada mais é do que um... Vamos começar o nosso raciocínio com uma fonte e um sumidouro, ambas situadas no plano XY, no eixo X desse plano, tá? Então a gente vai ter aqui um ponto de azul, um ponto A. Essa aqui vai ser minha fonte. Ponto A não, perdão. Vou apagar aqui. Tá, eita, nossa, apaguei a coisa. Ela tá a uma distância A da origem do meu sistema, que vai estar minha fonte aqui. Também, origem A. Vai estar o meu sumidouro. Tá? Sumidouro. Beleza. Legal. Eu vou pegar um ponto P qualquer aqui. Importante isso, ele não tem... Ele não é... Ele pode estar em qualquer lugar, tá? Eu vou desenhar ele aqui. É o mais geral possível, né? E aqui ele vai estar a uma distância R do meu... da origem aqui desse eixo cartesiano, desse plano cartesiano. E aqui ele vai ter uma distância também da minha fonte, né, que vai ser dada por um ângulo θ1. Evidentemente aqui ele também vai estar a uma distância do ponto P do sumidouro, dado por um ângulo θ2. Ainda bem que eu não apaguei isso aqui, porque a gente pode ver, né, cadê aqui, que a função corrente de uma fonte é essa aqui, né, então eu tenho que o psi da fonte tem que ser igual a Q, que a gente viu lá, Q, θ1 dividido por 2π, certo? E o psi do sumidouro, dado por Q, θ2, 2π. Ou seja, aplicando o princípio da superposição, que eu tenho falado em alguns vídeos, a gente tem que psi é igual a psi da fonte, mais o psi do sumidouro. Que vai ser simplesmente igual a Q menos Q sobre 2π, que multiplica θ2 menos θ1. Beleza? Então essa é a nossa função corrente para esse escoamento caracterizado por uma fonte e um sumidouro. Beleza? Beleza, só que a gente não quer deixar em função de θ. Idealmente a gente deixa em função de A, que aqui também é distância A, né? Porque a gente vai querer fazer o limite de A tendendo a zero e ver o que acontece quando a gente tem uma fonte em cima do sumidouro. A gente quer ver basicamente o que vai acontecer. Então a gente tem que θ1 vai ser igual ao arco tangente de y sobre x mais a, enquanto θ2 vai ser o arco tangente de y de x menos a. Beleza. Olha aqui o desenho, seria y essa distância aqui e x essa distância aqui. Então, o arco tangente de y de x, perdão, x na verdade não é isso, né? X é isso aqui, tudo. Tá? Então, a tangente é o cateto oposto, que no caso é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é x mais a, e aqui o arco tangente é o cateto oposto de y2, que é y, que vai ser x menos a. Tranquilo? Bom, agora a gente vai usar uma identidade trigonométrica. Isso aqui vocês entenderam, né? Só geometria aqui. Porque x é isso aqui tudo, né? É que eu desenhei aqui e estava errado. Isso aqui é x menos a. Agora a gente vai usar uma identidade trigonométrica, tá? Que você não precisa decorar, imagina, usando uma identidade trigonométrica. Que identidade é essa? A gente tem que o arco tangente de alfa, desenho aqui de azul. A gente tem que... Esse vídeo vai ficar muito demorado. Arco tangente de alfa menos o arco tangente
de beta tem que ser igual ao arco tangente de alfa menos beta dividido por 1 mais alfa vezes beta. Show. E quem é o nosso alfa? Bom, o nosso alfa aqui nesse caso seria o y sobre x menos a. Nosso beta é igual a y sobre x mais a. E o alfa vezes beta vai ser evidentemente y ao quadrado, x ao quadrado, mais ao quadrado. Menos ao quadrado, perdão, menos ao quadrado. Só multipliquei os dois, tá? Beleza. No mais é isso. Aí aqui, eu coloquei, vocês perceberam que eu coloquei negativo, né? Esse menos aqui na frente, eu troquei as ordens do θ1 e θ2, a princípio, porque justamente para usar essa identidade aqui desse jeito, né? Bom, então quem seria o nosso 1 mais alfa beta? Seria justamente 1 mais y ao quadrado dividido por x quadrado menos a quadrado, que é igual a x ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado menos a ao quadrado. Beleza? Ou seja, se a gente quiser deixar mais o a isolado, mais um x ao quadrado mais y ao quadrado menos a ao quadrado dividido por x ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? Alfa menos beta, que a gente vai usar lá na identidade, vai ser quem? Y sobre x menos a menos y sobre x mais a. Tá? Isso aqui, se a gente fizer aqui juntar, fazer o MMC, juntar os denominadores, vai ser 2ay dividido por x ao quadrado menos a ao quadrado. Então, alfa menos beta sobre 1 mais alfa vezes beta tem que ser igual a, se a gente fizer essas operações, né, que é igual a θ2 menos θ1, a gente vai achar que isso aqui vai ser igual a 2ay dividido por x quadrado mais y quadrado menos a ao quadrado. Tá? Então a gente tem que psi tem que ser igual a menos q sobre 2π, que multiplica o arco tangente de 2ay sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos a ao quadrado. Fechou. Então, a gente tem... Ixi, peraí, estão falando comigo, já volto. Bom, alarme falso. Bom, com essas linhas de corrente, se você quisesse plotar elas, como é que elas seriam? Né? Você teria aqui o eixo x, você teria aqui a fonte e aqui um sumidouro. Tá? Seria mais ou menos assim, né? A fonte radiando velocidade e o sumidouro meio que captando elas, como se fosse mesmo um dipolo magnético, né? Então a gente tem aqui, aqui. Nossa, tudo muito, muito feio, né? Mas beleza. Seria algo mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Então, como um dipolo está associado a linhas de campo não nulas, psi não pode ser zero, tá? Isso aqui é muito importante. Psi não pode, psi diferente de zero, quando A tende a zero. Ou seja, quando o sumidouro se aproxima da fonte, psi não pode ser zero. Ou seja, Q muda quando o A tende a zero, para eliminar esse paradoxo. Eu falei paradoxo. Então a gente define uma constante do dipolo que é 2AQ. Tá? Isso aqui ela tem que se manter constante, que é igual a m, tá? Que é a intensidade do dipolo. Ou seja, quando A vai diminuindo, que aumenta para que m fique constante. Tá? Por que isso aqui não pode acontecer? Por que psi não pode ser zero? Porque quando você junta uma fonte e um sumidor, elas não podem se cancelar. Né? Psi não pode ser zero, não pode ter nada. Quando você junta os dois é um nada e não alguma coisa. Isso tem que dar alguma coisa. Tá? Bom, dessa forma, o psi do dipolo, eu vou chamar só de psi na real, né? Tem que ser igual a... a gente calculou aquilo lá, então vamos fazer o limite de A tendendo a zero, né? Limite, ver o que acontece. Limite de A tendendo a zero. E 2AQ tendendo a M, a gente vai ter de menos Q dividido por 2π de arco tangente de 2AY
dividido por x quadrado mais y quadrado menos a. Como o a nesse caso vai tender a zero, ele é muito menor que 1, vamos representar a função arcotangente. Vamos representar a arcotangente como uma série de Maclaurin. Vamos representar a tangente como uma série de Maclaurin, que seria o seguinte: arcotangente de alfa tem que ser igual a alfa menos alfa ao cubo dividido por 3 fatorial mais alfa à quinta dividido por 5 fatorial, etc. Nossa série de Maclaurin aí. Então como é que fica o nosso limite? Vai ficar psi tem que ser igual ao limite de a tendendo a zero, 2aq tendendo a m, de menos q sobre 2π, que multiplica quem? 2ay sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos a, menos 2ay sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menos a ao cubo, e assim por diante. Só que perceba que esses termos aqui vão tender a zero, porque o a é um número muito pequeno. Como ele é um número muito pequeno e a gente está levando isso ao cubo, ele vai ser praticamente desprezável, né? Então a gente pode falar que isso aqui vai tender a zero. Então a gente tem que o φ do dipolo vai ser o limite de 2aq tendendo a m, de menos q sobre 2π 2ay sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, beleza? Menos a ao quadrado. Tranquilo? Onde m é a intensidade do dipolo, né? 2aq tende a m, então a gente tem que psi tem que ser igual a menos q sobre 2π 2ay, né? Perdão, 2aq, então isso aqui vai ficar menos m sobre 2π vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. O a aqui de baixo sumiu porque ele tende a zero e aqui é 2aq. 2aq virou m, então ficou menos m dividido por 2π vezes y dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então é daí que vem a linha de corrente para um dipolo, onde m é a intensidade do dipolo. Assim como o vórtice rotacional, isso aqui pode gerar muitas dúvidas, porque pode fazer umas coisas meio paradoxas aqui, mesmo com um limite. Mas eu acho que eu vou parar esse vídeo por aqui, porque tá ficando grande. E esse aqui é um assunto importante, então eu vou dividir em 2 partes, beleza? Então, eu vou continuar o dipolo não acabou. Eu vou continuar no próximo vídeo, beleza? Valeu e até o próximo.